Este programa é livre para todos os públicos. Nós estamos estudando a primeira carta de Timóteo aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. E que bom ter a sua companhia, que bom nós fazermos juntos essa jornada de fé, de compreensão da Escritura, de revelação de Deus para a nossa vida. E que maravilha ter na Canção Nova um programa dedicado à Palavra de Deus. Essa palavra que foi tão importante na vida do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, e o formou e o forjou como homem de fé, como um homem dedicado a essa palavra. Ele até contava que muitas pessoas o confundiam, né? O tamanho amor dele pela Escritura o chamavam de Jonas da Bíblia. Nós precisamos ser homens e mulheres da Bíblia, Roger da Bíblia. Qual é o seu nome? Para que a gente possa experimentar a força e a potência dessa palavra. Vamos pedir juntos o Espírito Santo para que ele nos ilumine no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra de Deus, também o seu caderno de estudos, porque nós estamos aí no início do estudo da primeira carta de Timóteo. E o texto que nós vamos estudar hoje, você pode anotar aí, é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 11. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 11. Vamos ler o texto? Sabemos que a lei é boa, contanto que usemos dela como se deve. De fato, a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreligiosos e pecadores, para os ímpios e mundanos, para os que matam pai ou mãe e para os demais assassinos, para os devassos, os sodomitas, os traficantes de escravos, os mentirosos, os perjuros e para tudo o mais que se opõe à sã doutrina, a qual é conforme o Evangelho da glória de Deus bendito, a mim confiado. Vamos lembrar que é uma carta pastoral, então todas essas situações ditas pelo apóstolo, ele está indicando um caminho pastoral que Timóteo deve implantar na igreja de Éfeso e que deve ser vivido por nós. O que Paulo está dizendo? A lei mosaica, ela é boa, contanto que ela seja usada como é devido. Então, depois dele apresentar isso, ele vai mostrar ali alguns vícios. Então, a lei mosaica, ela serve para conter os vícios e para levar aqueles que não são justos ao caminho da justiça. Vamos lembrar o Sermão da Montanha, quando Jesus vai ali em Mateus capítulo 5, dizer, olha, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para aperfeiçoá-las. E aí em cada mandamento ele vai acrescentando. Né? Vamos imaginar ali quando ele vai dizer, não matarás, aí ele vai pegar ali aquele mandamento, não matar, e ele vai dizer, quem mata é digno de juízo, de julgamento. Porém, aquele que maltrata o seu irmão, o chama de patife e tal, e vai colocando ali algumas realidades, é merecedor do inferno, vai ser julgado ao inferno. Então, ele vai potencializando cada um dos mandamentos. E é exatamente para isso que serve, vai dizer o apóstolo. A lei ela é boa, contanto que nós usemos dela como se deve. De fato, a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes. A gente tem a tendência de transgredir as leis. Basta ver as leis civis, aquilo que vem como tendência no nosso coração, né? Vamos pensar na lei de trânsito. A gente quer sempre andar acima da velocidade. É uma tendência de transgressão da lei. Existe uma velocidade estabelecida, mas eu sempre ando correndo, eu quero chegar antes e tal, aí transgride-se a lei. Quando o pardal, né, ele pega, como é que é o nome mesmo? Ali o radar, aí vem a multa. E o que para nós em nível espiritual é uma transgressão da lei? Para nós é uma pena, não é, de pecado mortal.
transgredimos os 10 mandamentos, a gente precisa buscar confissão auricular com o sacerdote para receber a absolvição dos nossos pecados. Então, transgressores e rebeldes, para os irreligiosos e os pecadores, vai dizer aqui, para os ímpios e mundanos, para os que matam pai ou mãe e para os demais assassinos. A lei precisa corrigir em nós os erros, os vícios, os desvios. A lei nos precisa colocar no projeto salvífico de Deus. Para os devassos, aí ele entra no campo sexual. Os sodomitas, devasso, a devassidão sexual, dentro da heteronormatividade. Os sodomitas são aqueles que são dados ao sexo com as pessoas do mesmo sexo, que é pecado. Nós não dizemos e não condenamos uma pessoa que vive uma realidade de atração. Não é, eu sinto isso, eu estou condenado. Não, o consentir. Não é? A pessoa tem uma tendência, ela tem aquela tendência, ela vai lutar contra uma pessoa, como uma pessoa luta para viver a castidade dentro do namoro, relacionamento, né? Dentro daquilo que são as próprias realidades da sua condição de heteronormatividade e tal. O que não pode ser feito, a mesma coisa que nós dizemos para um heterossexual, nós dizemos para um homossexual, deve viver a castidade. E pode chegar à perfeição, vai dizer o catecismo da igreja. São amados por Deus. Deus quer o bem. E quando a gente diz de viver a castidade, para qualquer pessoa, a gente está tolindo a felicidade. Gente, não existe felicidade maior do que amar a Deus sobre todas as coisas. Santo Agostinho vai falar da cidade dos homens e a cidade de Deus. E ele vai dizer assim, a cidade dos homens é aquela decisão que muitas vezes nós, seres humanos, tomamos de amar a nós mesmos ao ponto do desprezo de Deus. É um amor de si mesmo, por si mesmo, ao ponto do desprezo de Deus. A cidade de Deus, Agostinho vai dizer, é o amor a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento, com toda a nossa força, a nossa alma, ao ponto do desprezo de nós mesmos. E nós somos felizes quando nós escolhemos Deus, quando escolhemos amar mais a Deus do que a nós mesmos. E aí vai dizer, os traficantes de escravos, os mentirosos, os perjuros e para tudo mais que se opõe à sã doutrina. Então, a lei é boa para colocar em ordem a desordem, para nos tirar do pecado e para que nós façamos propósitos de vivência santa, casta, justa, perfeita, porque esse é o chamado que Deus nos faz, a perfeição. E Ele tem um projeto para nós. Nós não podemos fixar o nosso coração aqui nessa terra. Muita gente quer viver à la vontade, aqui à vontade, né? Do jeito que quiser. Eu quero é ser feliz. É porque não colocou o seu coração no lugar certo, no fim, na finalidade. Nós vamos prestar contas para o justo juiz da nossa vida. E nós precisamos cultivar a virtude da esperança que coloca no nosso coração o desejo pela felicidade eterna, pela verdade, pelo céu. E aí, quando a gente se desvia disso, fica pensando só nessa terra, só nesse mundo, querendo só viver aqui, achando que aqui vai ser implantado o reino da felicidade, o reino de Deus e tal. Não. A gente acaba se perdendo, se desviando e correndo o risco da infelicidade eterna. Imagina? Não sei se você já viveu algum momento de infelicidade, de dor, de sofrimento, de tristeza. Agora você imagina isso eternamente. Vê se não vale a pena. Vê se não vale a pena a gente renunciar a nós mesmos em vista da felicidade eterna, na presença de Deus, em vista da luz, em vista da paz, em vista da bondade, da beleza plena e de estar tudo em Deus e Deus todo em nós. Não vale a pena? Mas é porque muitas vezes a gente coloca a nossa força, a nossa decisão em bens transitórios, em bens inferiores e não no bem supremo. Nós temos que ter uma ordem justa. Todo o nosso ser tem que ser conduzido para o bem supremo, que é Deus. A partir dele é que nós vamos decidir todas as coisas mais
para baixo, os bens inferiores, mas não aqueles bens que podem nos desviar. O bem de um pai, de uma mãe que amam o seu filho, que querem o bem dele, que o educam para a fé, que fazem o bem para ele. Mas o bem superior é o amor a Deus. E aí continua, a qual é conforme o evangelho da glória de Deus, bendito a mim, bendito. O evangelho da glória de Deus, bendito a mim, confiado. Esse evangelho foi confiado a Paulo. E aí, se os mandamentos não nos levam, né, a lei, que é boa, não nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas, esse amor duplo, e amar ao próximo, vai dizer Santo Agostinho, nós não estamos vivendo de acordo à lei. Se a lei não me leva a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, nós nos desviamos. Então, o que nós podemos colher de mensagem para nós hoje? Deus me ama tanto que Ele me indica o caminho da vida e da felicidade, que é viver com determinação a lei, que é puro amor e salvação. Essa fidelidade me garantirá uma vida justa e santa, e no futuro a felicidade eterna do céu. Essa deve ser a nossa escolha. Nós não devemos dialogar com o pecado e ficar no pecado. Se até hoje você estava no pecado, eu quero dizer para você diante da palavra de hoje, rompa com o pecado, renuncie agora ao pecado, busque agora a Deus, arrependa-se. Se precisar se colocar de joelhos, se precisar chorar pelos seus pecados, chore, mas rompa com qualquer vínculo com o pecado. Busque a confissão e retome a sua vida espiritual. Se você está caminhando na justiça, na vida de santidade, está com a sua vida em ordem, peça a Deus o dom da perseverança e da perseverança final, permaneça nele, porque o projeto de Deus para nós é um projeto lindo de salvação, de felicidade eterna, de contemplação eterna da face dele, da presença dele. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa lição, por esse ensinamento, por nos tocar com tamanha graça e com tamanha força, que nos faz romper com o pecado, romper com aquilo que muitas vezes se apresenta a nós como sendo bom e na verdade não é bom, é ruim, porque coloca em risco a nossa salvação. Nós não queremos ter comunhão com o pecado, nós não queremos ter comunhão com tudo aquilo que nos afasta da sua presença. A nossa escolha é ter comunhão com o Senhor. Essa é a minha escolha. Eu quero caminhar nessa intimidade, eu quero caminhar nessa amizade contigo. E para ser seu amigo, Jesus, eu preciso romper com o mal, eu preciso romper com o pecado, eu preciso estabelecer metas e colocar em prática essa lei boa que ordena tudo que estava desordenado em mim. Eu te agradeço, Senhor, porque a minha decisão é caminhar contigo e caminhar na perfeição, na santidade que só o Senhor pode me dar. A graça do Senhor é suficiente para que eu viva essa santidade. E eu te agradeço por essa graça, por essa palavra e por tudo aquilo que o Senhor faz e realiza na minha vida e na vida dos meus irmãos que agora estão rezando como reação a essa palavra que o Senhor nos oferece, a esse ensinamento que o Senhor nos dá. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, a fidelidade é uma graça que nós temos que pedir, a perseverança é uma graça e nós temos que pedir, mas também precisamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte e eu tenho certeza que Deus fará a dele, mas é preciso se posicionar, é preciso romper com o pecado, é preciso dizer, eu vou viver na graça. E você que já está vivendo, é preciso dizer ao Senhor, eu quero ser fiel.